believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic. So come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
O tema hoje traduz religiosidade, tradição, cultura, por que não, história, né? Entre outras coisas tão arraigadas do nosso povo. A gente vai falar um pouquinho sobre a festa do divino, né? Sobre viola caipira, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Para falar um pouquinho sobre esse tema, está aqui com a gente o Jander José de Oliveira, que trabalha já há algum tempo, alguns anos, né, Jander, com esse tipo de festividade, né? Está envolvido com essa religiosidade desde que nasceu. Jander, diz um pouquinho aqui para a gente, para as pessoas entenderem um pouco o que é a festa do divino. A festa do divino é quando o povo se reúne para celebrar o Divino Espírito Santo, que é a força que ilumina a todos. Essa é uma tradição que já vem de Portugal para cá, que é uma herança portuguesa, não é isso? Isso. Quando os portugueses vieram para o Brasil e para suas outras colônias, evidentemente também deve ter, né? Trouxeram essa tradição religiosa, não é isso? Veio do Nordeste, São Paulo e se espalhou para o Brasil inteiro. Perfeito. Você acha que a festa do divino, ela perdeu um pouco da sua força ao longo desse tempo? Desde quando veio para cá? Porque assim, eu acho o seu trabalho fantástico, né? É um trabalho até de resgate, recuperação, não só de uma questão religiosa, que nos faz falta hoje em dia, mas uma questão cultural também. Qual que é a tua visão em relação a esse resgate? Se você acha que é preciso fazer esse resgate, se está um pouco esquecido isso? Na verdade, eu acho que a gente está num momento até de melhora na cultura, porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com viola caipira, a pessoa tinha vergonha de dizer que eu toco música caipira ou me escondido. Hoje, os apreciadores da música caipira são doutores, médicos, professores, são todas pessoas que não têm vergonha mais de dizer assim, eu gosto da música caipira Se regional. sente orgulhoso de ser caipira, não é isso? Tem a imagem do caipira do Jeca, que o Mazzaropi perdeu, todo eternizou. mundo imagina o Jeca, mas o caipira hoje em dia é aquela pessoa que gosta da natureza, gosta que é uma coisa tão em alta até a questão da preservação, que é da água, dos alimentos. Do simples, né? Do simples. Jander? O menos é mais, né? Menos é mais, perfeito, cara. Eu acho assim, 10 anos atrás é pouco tempo, né? Para ter uma mudança. Tem uma revolução tão... Pois é, cara. Eu acho que também houve uma conscientização, né? E uma busca por uma identidade que as pessoas tinham perdido, que agora a gente está reencontrando. Eu, como você, evidentemente, eu tenho orgulho de dizer que eu sou caipira. Então, assim, a gente vai para São Paulo porque a gente tem trabalho em outros lugares e tal, as pessoas me perguntam, fazem aquelas piadinhas em relação ao nosso sotaque, né? E um dia eu me enfezei, cara, me enchi da paciência e falei assim, sabe de uma coisa? O meu sotaque diz da onde eu sou. E eu falei, o seu sotaque fala o que de você? Aí a pessoa ficou quieta. Ela me respeitou a partir dali, cara. E isso nos dá um sentimento de orgulho mesmo. Porque não é só uma questão de você puxar o R, né, do nosso jeito de falar. É toda uma questão de culinária, né, de gostar do simples. Fogão de lenha, né? franguinho caipira. Franguinho caipira, é isso. Eu acho que nós estamos conseguindo resgatar esse tipo de coisa e temos que então transmitir isso para as novas gerações que vão vindo. E aí é que eu acho que o seu trabalho é importante. Por quê? Porque você trabalha com essa questão da viola caipira, né? E evidentemente devem ter lá crianças, adolescentes que estão em busca. Os alunos desse são tipo de 8 a 80 anos. O que você tem notado dessas pessoas que estão buscando mais? O que elas têm ido buscar com você? É só a questão do instrumento ou elas querem um pouco mais, viver um pouco mais essa cultura? A viola tem um que mais de, como que eu diria, de socialização, porque você vai lá aprender a tocar viola, você conhece outra pessoa que gosta da mesma coisa que você, já faz uma dupla sertaneja, monta um conjunto, vamos fazer uma festa, vamos chamar os amigos que gostam de viola, fazer uma violada. Perfeito. É bom dizer que você agora tocou no assunto, que quando a gente fala assim, vamos fazer uma dupla caipira, é uma questão de raiz, não é isso? São aquelas músicas que você escuta, que são músicas
caipiras mesmo, não é tipo, não para confundir com esse sertanejo que existe hoje no meio comercial da mídia, né? Nada contra. Mas é uma música mais lá buscando uma raiz mesmo, não é isso? É o sertanejo caipira, como fala, o próprio nome fala, sertão, de natureza, das histórias que aconteciam naquela época, que tinha até um ponto até, como que eu digo para você, jornalístico, até porque acontecia um fato, a pessoa musicava aquele fato e eternizava. Perfeito. Até uma das mais famosas é o conto do Chico Mineiro, né? Jander, falando um pouquinho sobre a questão, de novo, da religiosidade, da festa do divino, sem deixar de falar sobre a viola caipira, porque uma coisa está interligada à outra, como a gente já disse. Quando vocês são chamados, né, para participar da festividade, como é que é a participação de vocês lá? Vocês vão lá fazer uma apresentação, são duplas, é você sozinho, tem uma orquestra, quem sabe que hoje em dia tem tudo isso. Como é que é feita essa questão aí toda na Festa do Divino? Na Festa do Divino, eu tenho um projeto cultural que se chama Violeiros do Divino, onde a gente trabalha com aula de viola caipira e a gente reúne os alunos para fazer as apresentações. Quem temos a prática particular, o aluno vai lá, aprende a tocar viola para o seu gosto, as músicas que gosta, e depois a prática em grupo. Dessa prática em grupo, a gente se reúne, faz apresentações em asilos, festas. Essa semana mesmo a gente tocou no asilo.
festas religiosas, quermesses, festas de cidade, encontros culturais, que nem o Revelando São Paulo, Revelando Vale do Paraíba, divulgando o nome da região e da cultura. Quando você pensou, não desculpe interromper já, quando você pensou em transmitir isso, né? Ensinar a questão da cultura do caipira e a música como instrumento, o que você pensou, cara? Qual o objetivo que você tinha em mente para divulgar essa cultura para as pessoas? O que você falou? Eu vou transmitir isso para a galera porque eu quero tal coisa. O que você pensou? Ou a sua vontade era simplesmente divulgar a cultura? A viola tem um quê de mágico, de misterioso, que você não sabe o que você vai fazer e ela vai te guiando. E a pessoa vai lá para aprender um instrumento, vai um monte de amigos, sai tocar, e tudo vai se encaixando. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar um dia com viola caipira. Com gosto, depois a coisa vai fluindo e uma coisa que já vem de raiz, para mim não é forçado. Perfeito. Bom, na nossa conversa aqui eu vi que você colocou aqui como instrumento de inclusão social, não é isso? Conta um pouquinho desse trabalho, desse projeto mesmo, né? Como é que você consegue? Tem crianças, por exemplo, que você sente que estão meio perdidas, meio largadas, e você consegue trazer elas para um meio, uma sociabilidade maior pelo meio da música? Eu trabalhei durante 10 anos na Orquestra de Viola Caipira de Piracaia, um projeto que era mantido pela prefeitura, que infelizmente, por causa da crise, o ano passado teve bastante cortes. A gente pretende ver se consegue voltar, mas nesses projetos sociais, assim, a gente aceita todo mundo que vai lá, por exemplo, aprender desde o mais pobre, não tem idade. E nisso, a música na vida do cidadão traz cultura, entendimento, ocupação. Uma criança que está tocando música está evitando de fazer um delito, está lá se ocupando. E no seu caso, traz identidade, né? Exatamente. Porque são pessoas da região, que nasceram na região. E daí ele começa a chegar lá assim, essa música lembra do meu avô. Puxa, a raiz dele lá atrás. Que ele já tinha, mas estava ficando escondido. Perfeito. Que a gente não impõe nada, a gente só descobre que a pessoa já tem. É difícil tocar viola caipira? Não é um instrumento mágico. Você pega, você quase sai tocando. Então isso que tem o grande atrativo dela. Não, porque a impressão que a gente tem é que é difícil demais tocar aquele instrumento lá. Quando a pessoa chega lá pra você, assim, tenho vontade de tocar a viola caipira, Jander. O que você diz pra ela assim? Então vamos, você incentiva? Se você tem vontade, você consegue. Não existe limitação. Legal. E as pessoas que começaram, tiveram adesão, foram pra frente, elas, por algum motivo qualquer, acabam desistindo? Todo mundo aprende, mas cada um tem para o seu gosto. Um para tocar no final de semana, outro profissionalmente, tem alunos que já trabalham profissionalmente na área, outros como professores, agregando valores à vida da pessoa. Mas cada um tem um direcionamento. Perfeito. Jander, na sua opinião, o que a gente poderia estar fazendo para divulgar ainda mais essa questão da cultura caipira? Porque eu entendo que a questão da religiosidade tem tudo a ver com essa questão nossa de raiz, né? Por isso vocês estão lá, não é à toa. Mas você acha que existem outras possibilidades de vocês estarem se apresentando em outras situações que não sejam uma festividade religiosa, cara? Por exemplo, tem os encontros culturais, as festas de aniversário de cidade, e dependendo por exemplo, festas particulares, dependendo do combinado também, né? Tem que ter, como a gente junta 20 a 30 alunos, tem que ter uma estrutura. Tá, perfeito. Só para a gente voltar à questão da festa do divino, né? A gente percebe que há nuances, né? Algumas diferenças, às vezes discretas, às vezes um pouco maiores, entre as regiões do Brasil. Como é uma festa que veio de herança portuguesa, e o Brasil é um país muito grande, então cada lugar ficou com uma peculiaridade um pouco diferente, né? Então é de um jeito no Nordeste,
é de um jeito na região central do Brasil e é de um jeito na região sudeste. A gente vê muito das questões aqui em Bragança, a região, é muito presente a questão das cavalhadas, né? Dessas pessoas que montam no cavalo e fazem uma peregrinação para alguma igreja, é muito comum a gente ver isso. Como é que você vê essas mudanças em cada região da Festa do Divino? E se você vai explicar o porquê que são diferentes, cara? A Festa do Divino, como uma festa popular, ela não se limita a uma religião só. Ela acolhe a todos. Legal. Tanto que na Festa do Divino tem folia, tem congada, tem maracatu, tem todos esses encontros de cultura. Por exemplo, a influência afro. E cada região tem a sua força maior. Por exemplo, lá na Bahia, os negros, que acabaram meio que introduzindo alguma coisinha ou outra da cultura que eles traziam. Um instrumento, deles, uma culinária, melodia de cantar. Exatamente. Daqui da nossa região, para o povo se identificar um pouco mais, como é que você vê a questão da culinária, uma coisa que a gente estava conversando antes aqui? O que é o prato típico que a gente acaba... que não pode faltar. Divino. O fogado do divino, que é carne com batata, costela, e ela fica no molho mergulhado, por isso o fogado. Daí tem as variações, que é a vaca atolada, que é a costela com mandioca. É ruim, né, Jander? Essas horas já começam até a dar fome já. Gente, a gente falou um pouquinho aqui sobre raiz, cultura, fé, religiosidade, né? Identidade caipira, com o Jander, que é uma figura que leva isso para frente. A gente agradece a sua presença, Jander. E quem sabe um dia pegar uma apresentação tua aqui, uma palhinha aqui ao vivo aqui, né? Gravado, mas ao vivo, para a gente poder colocar aí para a galera ver o seu talento aí, cara. Obrigado pela oportunidade aqui. E também deixar aberto, quem quiser aprender a tocar viola, nos procurar no Projeto Cultural Violeiros do Divino, ou no Facebook. Legal, então o Facebook tá aqui no nome. Tá, Violeiros do Divino, ou se não pode até entrar no meu mesmo lá, Jander José. Jander José ou Violeiros do Divino no Facebook, é só te procurar lá. Isso, vai ter o contato. Valeu, muita gente vai te procurar, com certeza. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos. Os americanos gostam muito de pesquisa e, de algum modo, isso é muito proveitoso porque nos dá uma certa dimensão do problema, né? De que forma que esse problema ocorre numa população. Na medida que você faz pesquisa, você fica sabendo. Essa pesquisa recente que eu vou tratar aqui, ela considerou o tipo de alteração mental e física que ocorre diante de uma pessoa que é um verdadeiro amigo e diante de uma pessoa que é um falso amigo. A pesquisa demonstrou que quando você está diante, ao lado, compartilhando da companhia de um verdadeiro amigo, você tem alterações benéficas para o seu organismo. Sua pressão arterial abaixa, diminui o seu nível de ansiedade, diminui o seu nível de tensão. Você se sente mais relaxado, você se sente melhor. Essa pesquisa foi feita avaliando os níveis pressórios, os níveis de pressão arterial, quando a pessoa estava diante de alguém que ela se sentia que realmente era receptivo e era amigo, mostrando então que uma amizade verdadeira tem um efeito terapêutico na nossa vida. Tem um efeito terapêutico do ponto de vista mental, porque alivia a ansiedade, alivia a angústia, alivia a tensão. E tem um efeito terapêutico do ponto de vista físico, inclusive orgânico, porque baixa a pressão arterial, diminui o nível de batimentos cardíacos. Portanto, é importante que a gente aborde esse tema, inclusive por conta da questão da saúde mental, o tema da falsa e da verdadeira amizade. O que é um amigo verdadeiro? O amigo verdadeiro tem algumas características que eu vou enumerar aqui e que precisam ser aplicadas para você identificar um amigo verdadeiro, mesmo que seja um parente próximo, que seja irmão, filho, cônjuge, porque o fato de ser um parente próximo não implica necessariamente que essa pessoa seja sua amiga. Você pode ter um irmão que é seu amigo, você pode ter um irmão que não é seu amigo. Você pode ter um filho que é seu amigo. E você pode ter um filho que não é seu amigo. É seu filho, mas não é seu amigo. Então, o que vem a ser um amigo? Né? Como diz a música do Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, dentro do coração. De tão valioso que é o amigo. O amigo ou a amiga é aquela pessoa que, primeiro, identifica você, significa reconhece você. Reconhece você, sabe quem você é, porque está tão presente que reconhece você. Tem disponibilidade para você, disponibilidade de tempo e disponibilidade afetiva ou emocional. Aquela disponibilidade de carinhosamente estar ali com você, despojadamente. Essa é a disponibilidade afetiva. E tem a disponibilidade de tempo. O tempo que precisar estar ali. E, eventualmente, sai da casa e vem lá falar com você se há uma necessidade de estar junto, estar ali presente. É uma pessoa que te acompanha nas dificuldades e também nos momentos alegres e felizes, está com você. Os estudos reconhecem 3 tipos de amizade. A amizade íntima é aquela pessoa que te acompanha há muitos anos. É um amigo íntimo, conhece detalhes da sua vida, conhece a sua intimidade. Geralmente é isso, a pessoa tem que... É aquela amizade que vem por anos para conhecer a sua intimidade, conhece seu passado, sua história, e consegue saber até de olhar para você se você está bem ou se você está mal. Né? Esse é o amigo íntimo. Existe o bom amigo. O bom amigo é aquele que não tem este grau de intimidade, mas é um bom amigo, te acompanha eventualmente numa viagem, te acompanha num jogo, te acompanha para tomar uma cerveja, te acompanha, enfim, está presente.
vem à sua casa, vem no seu aniversário, você vai no aniversário dele. É um bom amigo. E você tem os conhecidos ou amigos circunstanciais, que também são importantes. São aqueles amigos do trabalho que, no intervalo, você vai tomar um café e fica conversando sobre uma coisa ou outra, e você também se sente bem ao lado dessa pessoa. Você a considera amigo, mas é aquele amigo circunstancial. Você está com ele no trabalho. Não é uma pessoa que você possa contar muito fora do trabalho, mas ali você conta. Eventualmente até pode contar. Então tem esses 3 níveis de amizade e tem aquelas qualidades que eu coloquei, né? De disponibilidade afetiva, disponibilidade de tempo e reconhecimento, reconhecer você. Bom, e o que é um falso amigo? Bom, na época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, ambos com muitas ogivas nucleares, podendo destruir o mundo todo, além de destruírem a si mesmos, podiam destruir o mundo todo. Nessa época, um jornalista criou uma expressão friend-enemy, em inglês, friend, amigo, enemy, inimigo, juntou as 2 palavras, ficou amigo-inimigo, o que seria aminimigo em português, né? Que seria essa falsa amizade, né? Em inglês, este friend enemy, né? Essa expressão significava aquela pessoa que aparenta ser um amigo, mas na verdade não é, aparenta ser um amigo. Tem alguns comportamentos de amigo, parece disponível, está com você, lembra de você, liga para você. Então, tem alguns comportamentos que lembram comportamentos de amigos. Porém, tem uma série de outros comportamentos que não são comportamentos de um amigo, né? Como é que você reconhece uma bolsa da Louis Vuitton de uma bolsa falsa imitando o Louis Vuitton? À primeira vista, se a imitação for boa, eu não sou capaz de reconhecer. Talvez um grande especialista consiga olhar e reconhecer. Se a imitação for boa, eu não consigo reconhecer. Mas com o tempo, essa diferença aparece, né? No sol, mancha, quando molha, o material é ruim, então já surgem defeitos e tal. E aí você fica com aquela bolsa. Foi uma bolsa, não foi barata, mas também não foi caríssima, e você fica com aquela bolsa, você não sabe o que fazer com ela. Com a questão do falso amigo é parecido com isso. De cara você não percebe, de cara parece ser um grande amigo. Mas com o decorrer do tempo você vê que tem coisas estranhas, que a pessoa tem atitudes que não são atitudes compatíveis com um amigo, eventualmente fala mal de você, e você fica sabendo que falou mal de você numa reunião onde você não estava presente, né? Falou coisas íntimas que você contou achando que ele manteria um segredo, no entanto contou, revelou, né? E você começa a desconfiar que alguma coisa está acontecendo ali. E como você começa a desconfiar que aquela bolsa é uma imitação, não é uma bolsa verdadeira. Bom, existem basicamente 3 tipos. Existem mais tipos. Há estudos que chegaram a diferenciar 16 tipos de falsos amigos, característica de falsos amigos, mas eu vou pegar 3 que me parecem ser muito importantes e muito fáceis da gente identificar no tipo de falso amigo. Porque a pergunta é, por que existe um falso amigo? Por que razão que eu vou querer ser um falso amigo de alguém? Né? Se eu sou amigo, eu sou amigo. Se eu não sou amigo, eu não sou amigo. Não seria o raciocínio mais óbvio, né? Se eu sou amigo, eu sou. Se eu não sou, não sou e pronto, acabou por aí. Mas por que existe essa terceira opção de eu ser um falso amigo? Né? De eu não querer ser amigo da pessoa, no entanto, eu me colocar como amigo da pessoa e com todo um comportamento que não é digno de uma amizade. Bom, eu entendo que 3 são os principais tipos de características que envolvem esse falso amigo. Primeiro é o invejoso. Fica amigo por inveja.
ele inveja a pessoa e vai aos poucos se aproximando dessa pessoa devido à inveja. Como é muito invejoso da pessoa, a inveja ela é destrutiva. Então, o falso amigo, que é o amigo invejoso, ele está ali, mas a inveja vai fazendo com que, gradualmente, ele tenda a ter atitudes destrutivas em relação ao amigo. Porque ele vai destruir aquilo que justamente causa inveja para ele. Ele quer destruir as boas qualidades do amigo, porque aquilo que causa inveja, aquelas boas qualidades, seja o fato do amigo ser bastante extrovertido, ter bastante amigos, ter um trabalho bom, ganhar bem, ter um bom humor, e isto incomodar o invejoso, e o invejoso se aproxima numa aparente amizade para ir minando e destruindo esse amigo. Uma outra característica do falso amigo é o amigo vampiro ou vampiresco, que vai para esse relacionamento com o intuito de sugar esse relacionamento, de absorver tudo que o relacionamento possa ter de bom, aproveitar-se daquilo, mas de uma forma egoística e destrutiva. Porque, obviamente, que no relacionamento há um ganho mútuo. Eu ganho um pouco, eu dou um pouco das minhas qualidades para o outro, nós dividimos isto. Claro que há uma troca de coisas, de troca de coisas boas, eventualmente até de coisas más, né? Mas há uma troca. Agora, o vampiresco não, ele só suga, só tem esta tendência de absorver a qualidade do outro. E aí, com esse tipo de atitude, acho que todos nós, durante a nossa vida, devemos ter tido alguma experiência com alguém assim, vampiresco, né? Porque vai pegando tudo da gente, às vezes imita, compra a mesma roupa que você, ou frequenta o mesmo lugar, às vezes usa até as mesmas expressões verbais que você usa, e vai sugando, você sente que suga energia, é uma pessoa que você sente que te enfraquece, que te deixa esgotado, porque suga suas energias, de tanto é vampiresco, de tanto que tira as qualidades que você tem. E o terceiro tipo é a pessoa que se aproxima numa tendência de obter algum tipo de identificação, de ter um tipo de personalidade, que são pessoas fracas e inseguras, e que, para se sentirem seguras, elas precisam de alguém que transmita essa segurança. Existe um termo na psiquiatria chamado folia D, ou loucura A2. O sujeito sozinho, ele não comete crime, mas quando ele forma dupla, esse folia D, ou loucura A2, quando ele forma dupla, com a dupla ele comete o crime, ele se sente forte na dupla. Então, muitas vezes esse falso amigo, ele não é realmente amigo, mas ele precisa do outro para aliviar a sua insegurança. Na dupla ele se fortalece. Então, ele não tem um sentimento verdadeiro de amizade, mas tem este sentimento de fortalecimento, ele necessita para se fortalecer. A pesquisa mostra que esses falsos amigos, e a melhor forma, porque a gente tem algumas dicas para a gente identificar esses falsos amigos, né? E identificar, a gente tentar se livrar desses falsos amigos. Tem algumas dicas, né? Você começa a sentir que esse amigo não é confiável. Você começa a perceber que você não pode contar seus segredos para ele. Você percebe que ele fala o tempo todo mal dos outros. Aí você pensa, bom, se ele fala mal de todo mundo para mim, deve falar mal de mim para os outros também, porque não consegue conversar sem falar mal de alguém. Tem sentimentos que são muito confusos. Você não consegue identificar o sentimento dessa pessoa. Não são claros os sentimentos. Você pode dizer, essa pessoa, eu estou sentindo que ela gosta de mim. O sentimento é confuso, ele é atrapalhado, né? E
geralmente há um exagero nas interações sociais. A pessoa ela está sempre muito presente com você, mas nas questões sociais, nas festas, nos eventos profissionais, mas são eventos que implicam outras pessoas. Esse falso amigo dá geralmente muita importância a este tipo de evento. Mas o elemento principal para identificar o falso amigo é que na companhia do falso amigo você não se sente bem. Você se sente nervoso, ansioso, angustiado. É aquela pessoa que se sente que de alguma maneira não te deixa bem. Você acaba, muitas vezes, evitando a pessoa. Você sabe que a pessoa vai estar numa festa, você não vai. Você vê a pessoa em algum lugar, você dá um jeito de desviar. Embora, em tese, até poderia ser seu amigo. Mas você sabe que se você em contato com ela, você vai se sentir mal. A questão fica assim, mas se essa pessoa nos causa tanto mal, inclusive esse mal físico, esse mal psíquico, por que nós continuamos amigos dessas pessoas? Por vários motivos. Mas os principais são, a gente se sente culpado. Eu vou agora desprezar, vou negar a amizade. A gente se sente culpado. A gente se sente meio com dificuldade de desprezar, porque, enfim, não deixa de ser alguém que está ali, que vem no seu aniversário, que tem presença. Você sente que talvez aquilo fosse uma perda e a gente fica preso naquilo e acaba... E terceiro, a gente não identifica realmente que aquilo possa ser um falso amigo. A gente ainda se confunde em algumas atitudes, em alguns momentos, que ele possa ser um amigo verdadeiro. Mas eu penso que não se sinta culpado de desprezar essa amizade. Não se sinta culpado, porque essa amizade já falou mal de você para as outras pessoas, já está causando dano e vai causar mais danos para você. Então, não se sinta culpado. Este tipo de amizade te causa um mal psíquico, te causa um mal físico, te causa um mal social, te causa um mal profissional, muitas vezes te causa danos profissionais irremediáveis. Então não se sinta culpado. Boas amizades são bem-vindas, elas são prazerosas, elas fazem bem para a nossa saúde. Falsos amigos, falsas amizades só nos causam dano. Então, tem de se afastar mesmo, para que eu possa até me preservar na minha saúde física e mental. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Conversamos hoje a respeito de diabetes. Muito bem, diabetes, uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo todo, é uma doença complicadíssima de lidar, porque ela vem de forma silenciosa, ela atua de forma silenciosa no organismo das pessoas, aquele descontrole da glicemia que quando nós vamos ao médico, o médico fica no nosso pé, né? Como que está a sua glicemia? Quanto que está a sua glicemia? Tal? Tem acompanhado a glicemia? Tal? Esse dado, né? Glicemia, hemoglobina glicada, que é uma outra informação que a gente tira para acompanhar os níveis de açúcar no sangue, é muito complicado isso. A convivência com essa doença é muito complicada.
Qual que é o grande problema que eu vejo no diabetes? O fator desinformação. As pessoas não acreditam que a longo prazo essa doença vai provocar problemas para ele, vai trazer problemas para membros inferiores, para os olhos, para o coração, para o rim. Nós não conseguimos ter essa noção. Então, eu me deparo muito no consultório, o paciente reclamando: doutor, minha visão está ruim, eu estou péssimo, tal, e ele já tem alterações na retina, ele já é um paciente com alterações retinianas, tal. Mas então, tá, e o que você está fazendo? Não, eu continuo tomando minha cerveja, eu continuo bebendo, eu continuo tomando refrigerante, eu continuo comendo, mas você sabe que não pode. Ah, mas não dá para aguentar, né, doutor? Sabe como que é? Então, eu costumo dizer que essa responsabilidade sobre a sua doença é muito importante. Passamos recentemente agora pela campanha de conscientização do diabetes, né? Foi a semana do diabetes. Tem se tentado inúmeras campanhas para orientar as pessoas: olha, tome cuidado, pratique atividade física. Nós sabemos hoje, através de estudos, isso aqui não é nada empírico, ninguém está falando de orelhada, né? Nós sabemos que praticar atividade física moderada, o que é isso? 40 minutos de caminhada por dia, você pode melhorar muito os seus níveis de colesterol, de glicemia, né? Fazer um controle muito mais fácil da sua glicemia e ter uma vida muito mais saudável. Mas, por incrível que pareça, as pessoas acham isso muito complicado e ninguém toma esse comprimido todo dia, que é o caminhar 40 minutos por dia, né? Então, o que está acontecendo? O que eu me deparo cada dia mais no consultório? Pessoas que vão para a sua consulta trocar os seus óculos, estão insatisfeitos com a sua visão, porque a visão não melhora, e você vai fazendo a entrevista, vai conversando com o paciente, e você percebe que a glicemia dele não mantém um nível de controle, e cada vez que ele tem uma oscilação, uma variação do seu nível glicêmico, o que acontece? Ele tem um embaçamento da visão. Eu tenho muitos pacientes que aprenderam a controlar a sua glicemia através da visão. Quando ele percebe que a visão está turva, perdeu a qualidade de visão, ele já sabe que o nível de glicemia dele está alterado. Muito bem, por que isso acontece? Acontece por inúmeros fatores metabólicos, que quando você tem alteração da glicemia, você provoca o desfocar das imagens, né? Então isso é um alerta importante. E também você pode ter as alterações da visão já por lesões na retina. Aqui a coisa já é muito mais complicada. Só relembrando um pouquinho de anatomia, a retina é aquela estrutura laranja que nós temos dentro do olho, né? Quando quem já fez exames de fundo de olho ou já fez a chamada retinografia, já tem uma foto interna do olho, é uma laranja, né? Na realidade, a retina é uma película, como se funcionasse um filme da máquina fotográfica, que é responsável por nos dar a visão. E o que acontece? O diabetes, ele atua não diretamente na retina, mas ele atua nos vasos da retina, né? Na artéria, nas veias, não só da retina, do rim, do coração. É muito comum o paciente ter um infarto agudo do miocárdio por diabetes, por alterações diabetogênicas. E o que acontece? Nos nossos olhos não é diferente. Esse efeito de lesão a longo prazo que a gente fala, né, que aquilo vai a longo prazo minando e vai estragando a permeabilidade dos capilares, das veias, das artérias dos nossos olhos, tá? O que acontece? Você passa a ter a chamada retinopatia diabética. Esse termo, retinopatia diabética, você pode ser classificado em leve, moderada e grave. Quando você se depara com essas alterações, é porque o paciente vai tender a caminhar para um desfecho ruim. Esse desfecho ruim se trata de hemorragias, descolamento de retina, edema macular causado pelo diabetes, né? São termos mais técnicos, mas são alterações que vão acontecer e que, infelizmente, o tratamento, quando essas doenças já estão instaladas, essas alterações já estão instaladas, é muito difícil. Hoje, o arsenal tecnológico nos permite tratar, então, uma retinopatia diabética, né, não proliferativa ou proliferativa. Podemos pensar, vamos tratar com laser. Ok, o laser ainda é um arsenal importante no nosso tratamento para diabético. Vamos tratar com as injeções, as chamadas injeções, que hoje todo mundo escuta falar, toma uma injeção no olho, literalmente, né? São as injeções de anti-VEGF. Hoje há uma discussão, uma batalha para que o SUS libere, não libere, enfim, foi liberado o uso do anti-VEGF para as retinopatias diabéticas. O que na realidade você imaginar que você vai se submeter a uma injeção intraocular para tentar bloquear uma evolução de uma doença que não para de evoluir.
É muito complicado isso. Então, por que não tentarmos não deixar chegar ao estágio, né? Existem pessoas que têm um metabolismo tão alterado que mesmo fazendo tudo direitinho, glicemia controlada, tal, elas acabam evoluindo para um desfecho ruim, mas isso é a exceção. A regra é pessoas que estão controladas, mantêm hábitos de vida saudável, atividade física, alimentação correta, níveis de glicemia controlado, dificilmente esse paciente evolui para uma situação grave em relação ao seu diabetes, né? A sua retina, ela tem uma capacidade de proteção também, que quando você faz a sua parte, ela também vai fazer a parte dela. Agora, quando você começa a ter hemorragias, as chamadas microhemorragias, você começa a ter alterações mais graves que deformam toda aquela estrutura da retina. Só lembrando um outro detalhe, a retina é um tecido muito diferenciado, né? Tecido é o termo que a gente dá para qualquer órgão ou do nosso corpo. Esse tecido diferenciado, tudo que são células diferenciadas, muito diferenciadas, elas não se regeneram. Isso é importante entender. Células não tão diferenciadas, elas se regeneram de forma mais fácil. Então, o que acontece? As lesões que vão acontecer na sua retina, pela retinopatia diabética ou por outras alterações, elas são irreversíveis. Ou seja, o que estragou não volta, você não consegue consertar. Você pode quebrar o galho, você pode dar uma melhorada, mas você restabelecer o equilíbrio e deixar isso novamente como era antes, não volta mais. Então, o recado que a gente sempre tem que deixar assim: controle sua glicemia, visite o seu médico oftalmologista, faça os seus exames de rotina, fundo de olho, muitas vezes ele vai estar pedindo para você os exames de retinografia, OCT, tomografia de coerência óptica, tal, para que ele consiga acompanhar qualquer alteração que vá surgindo durante ao longo da sua vida. Detectando precocemente microhemorragias, tal, eles já começam normalmente um tratamento, né? Já se pensa, não, então vamos fazer um laser para protetor, vamos fazer um anti-VEGF, se necessário, quando você já tem alterações mais graves. Mas tudo funciona quando você trabalha no âmbito da prevenção. Quando você espera aquela situação se instalar com perda de visão importante, muitas vezes isso já é tarde demais. Por mais que o seu médico especialista corra para te salvar ou corra para salvar esse olho, dificilmente ele consegue. E aí é uma frustração danada, né? É muito comum o cliente já ter rodado 5, 6 consultórios, como se assim, ninguém é capaz de solucionar o problema dele. Infelizmente não vai ser. E quando chega para mim lá também não vou ser eu que vou conseguir resolver. Por quê? É uma doença agressiva, é uma doença que gera lesões irreversíveis e que um conjunto de atitudes que você tem que tomar a partir do seu diagnóstico, então eu fui diagnosticado diabético, começa ali o seu cuidado, o seu controle, a sua alimentação mais saudável, a prática de atividade física, tal. Claro que ninguém tem que ficar esperando isso acontecer para começar a fazer essas coisas, mas normalmente nós agimos por uma reação, né? Então, nossa, descobri que eu estou diabético, pronto, aí a pessoa começa, né? Isso quando ela se conscientiza, porque tem muitos que falam, estou diabético, tá bom, tá ótimo, e assim vou levando, e não faz nenhum cuidado, as orientações que o profissional de saúde passa para ele, o nutrólogo, o nutricionista vai lá, orienta, fala, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vai te ajudar, tal, mas a maioria das pessoas não leva isso a sério. Então, o alerta que eu quero deixar, como foi a campanha do diabetes, né? Alerta para os olhos especificamente, que aqui é o meu foco, tome cuidado, cuide-se, né? Fique atento, visite seu médico oftalmologista periodicamente, não deixe de acompanhar, né? Converse com ele e, principalmente, assuma a responsabilidade do seu problema, né? Tenha hábitos de vida saudável, alimente-se, controle sua glicemia, pratique atividade física, tá? Que eu tenho certeza que com essas medidas você já tem uma grande chance de não desenvolver o pior cenário da retinopatia diabética. Believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América.
Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!